Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, é importante e também de graça. Tem um botão vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui, esquecendo de se inscrever. Então confirma a tua inscrição aqui embaixo e deixa o like no vídeo também. Não esquece não, gente. Cola o dedo no like e confirma a tua inscrição aqui embaixo, tá certo? Gostaria de agradecer também a galera que está ajudando o canal aqui na campanha do Pix do canal, tá certo? Tá ajudando e ajudando demais o Eduardo Ferrari aqui, tá? O Pix passando na tela aqui para você. Eu vou deixar fixado também no primeiro comentário desse vídeo. Algumas pessoas pediram isso. Eduardo, fixa no primeiro comentário do vídeo, fica mais fácil para a galera. Muito obrigado e é de coração, tá certo? Gente, vamos aos assuntos, porque hoje tem uma surpresa aqui. E não é Felipe Coutinho não, tá? E não é o Felipe Coutinho não. Vamos falar sobre o Coutinho, mas não é Felipe Coutinho não. Situação Ramon Dias. Vou começar com esse assunto. Ontem, né, eu disse aqui, o Ramon Dias não quer estrear contra o Vasco, não sei o quê. Muitos disseram, é respeito, não sei o quê. Gente, beleza, isso faz parte do mundo do futebol. Eu acho que muita gente aqui não entendeu o que o Eduardo Ferrari quis dizer aqui. Eu quis dizer a seguinte questão. Eu acho que a gente tem que deixar de lado esse papo Ramon Dias. Ele é profissional, ele vai atuar em outra equipe, ele vai ser feliz em outro lugar. Então, que ele devolva, ele pode estrear contra o Vasco, por exemplo, e apagar aquele vexame, devolver, né? Hoje eu tô no Corinthians, aí vamos abrir as pernas pro Vasco aí e tomar uma lapada de 4-0 dentro do São Januário, né? Já que ele saiu do Vasco com uma derrota vexatória, né? Aquela derrota pro Criciúma de 4-0. Então, assim, não foi querendo faltar o respeito com o Ramon Dias, com o Emiliano Dias, nada disso, muito pelo contrário. Somos gratos, mas nós somos o Vasco. Treinador não é maior do que o Vasco, o jogador não é maior do que o Vasco. O Vasco é o que é o grande da parada. O Vasco é o que é o, sabe, que é o gigante, pô. Muita gente não, fulano de tal, porque esse fulano, sim, é o Vasco que é o gigante. Vamos dar essa moral, esse valor para essa camisa. Não para treinador, jogador, nada disso. Isso aqui é Vasco da Gama. Jogadores vão passar, treinadores vão passar. Agora o Vasco continua. Muitos jogadores gigantes passaram pelo Vasco. Por isso que eu não fico lambendo jogadorzinho, treinador, é ninguém. Dirigente, é ninguém. Ninguém. Tá? Foi isso que eu quis dizer. Respeitamos o Ramon Dias. Mas que ele, se tiver que estrear contra o Vasco, que estreie contra o Vasco, que jogue. Ele faça o trabalho dele, ele precisa trabalhar. Tá certo? Então foi isso que eu quis dizer. Então eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora a informação, hein? Pegou todos de surpresa essa decisão do Thiago Alcântara, né? Amigo pessoal do Felipe Coutinho. Ô Coutinho, troca uma ideia aí com o Thiago Alcântara, que seria aí sensacional. O Thiago Alcântara, gente, só tem 33 anos. Ele ontem anunciou a aposentadoria dele do mundo do futebol. Uma aposentadoria, perdão, precoce, né? Muito novo ainda, tem muita lenha para queimar e tem muita bola para jogar ainda, na minha opinião, o Thiago Alcântara. Então, assim, eu fui pego de surpresa com essa decisão dele. Não sei a sua opinião quanto a isso, porque o Thiago é um grande jogador. Saindo desse assunto, Thiago Alcântara, e já emendando no outro aqui, o Vasco anunciou ontem as chegadas de Carlos Amoedo para ser o novo CEO do clube e Rafael Viana para ser o novo CFO da SAF do Vasco. Então, assim, eu vou falar um negócio para vocês. O Vasco está trabalhando sério, com pessoas sérias, e o Vasco tem comando agora. Hoje você consegue encontrar esperança no Vasco, em todos os sentidos. Não só no time, mas também nas questões administrativas, porque as coisas e as pessoas são sérias. Vocês viram no jogo com o Internacional, torcedores olhando para o Pedrinho, exaltando o Pedrinho, gritando o nome do Pedrinho, por conta de tudo que ele fez pelo Vasco. Pelo Vasco. Pelo Vasco. Então tá aí. Os dois profissionais que faltavam na SAF realmente estão contratados agora pelo Vasco. Vamos falar sobre o jogo com o Corinthians antes de falar Felipe Coutinho. Olha, o técnico Rafael Paiva, eu não sei se tem alguma preocupação para esse jogo não, tá? Com relação a jogadores pendurados, né? O Vasco vai com 4 jogadores pendurados e o Vasco terá o retorno de 5 jogadores também. Pendurados, Rossi,
Vitor Luiz, Praxedes e Paulo Henrique. Minha única preocupação aqui é o Paulo Henrique, que está muito bem. É o Paulo Henrique que tem feito grandes jogos ali na lateral direita do Vasco, principalmente após a chegada, né, do técnico Rafael Paiva no time titular, que vai contar com os seguintes reforços para o jogo contra o Corinthians: Dimitri Payet, Lucas Piton, Hugo Moura, Maicon e David. Gente, eu estou falando aqui de meio time. Jogadores que podem ser titulares. Ó, Payet, se estiver bem, vai jogar como titular. Lucas Piton é o titular da posição, dos melhores do Brasil. Hugo Moura é o titular da posição, no lugar do Sforza. Maicon deve, agora com a ausência do Rojas, que se machucou, deve ser o titular. David deve ser o titular também, por conta que o Rossi não deu conta do recado, o Adson muito bem aberto pelo lado direito, e o David é o cara que joga ali pelo lado esquerdo. Então, Payet, Lucas Piton, Hugo Moura, Maicon e David retornam para o jogo contra o Corinthians, na minha opinião, os 5 como titulares, tá? Só para você ter noção de quantos desfalques o Vasco teve contra o Inter. Todos esses jogadores aqui não atuaram no time titular, e o Vasco todo capengado, com a base em campo, foi lá e conquistou os 3 pontos, tá certo? Então, reforços confirmados para esse jogo contra a equipe do Corinthians. Vamos falar do anúncio agora do Felipe Coutinho. Gente, depois de muitos anos, depois de muito tempo na minha vida, tá? Eu que vi o Vasco, graças a Deus, ser campeão de Libertadores, de Rio-São Paulo, brasileiros, campeonatos cariocas, vi muita coisa do Vasco, graças a Deus. Daí você foi... Ali, em 2001, o Vasco perde a sua essência, né? Começa a perder jogadores, começa a entrar em dívidas milionárias, não conseguiu... Na verdade, teve um pico ali em 2011, com o Roberto Dinamite como presidente, campeão da Copa do Brasil. Não fosse os... Eu não vou usar a palavra roubo, não, tá? Vou sim. Os roubos da arbitragem. Em 2012, o Vasco seria campeão brasileiro também. O Vasco foi muito prejudicado no Campeonato Brasileiro de 2012 e acabou, enfim, ficando na segunda colocação. O Corinthians foi o primeiro. O Vasco ficou a 2 pontos só do Corinthians. 2 pontos. Tem noção, hein? Aqueles 2 jogos contra o Flamengo, aqueles 2 pênaltis, um em cima do Diego Souza no primeiro turno, outro em cima do Bernardo no segundo turno, que o Périx Bassols, que apitou os 2 jogos, não deu naquele ano de 2012. O Vasco foi prejudicado. Desde essa época, eu não via um jogador, primeiro, criado no Vasco, segundo, craque, muito acima da média e com identificação com o Vasco, vestindo a camisa do Vasco. O anúncio do Felipe Coutinho hoje traz à memória do torcedor vascaíno muita coisa positiva. Traz à memória um passado de vitória, um passado de conquista e um passado de Vasco, do que é realmente ser Vasco. Porque ele, quando saiu lá em 2008, ele disse que iria voltar. E ele era muito jovem, 17 para 18 anos. E agora, com 32 anos, o Coutinho retorna ao Vasco, clube do coração. E não só isso, ele foi contratado também por um ídolo, um jogador que conquistou tudo com a camisa do Vasco. O maior título, a Libertadores, o bicampeonato carioca, né, que ele foi campeão carioca também, foi tetracampeão brasileiro, 97 e 2000. Eu estou falando do Pedrinho. Foi campeão da Libertadores. Então, assim, acho que eu até repeti isso aqui. Eu estou emocionado porque depois de muitos anos, o Vasco contrata um jogador, primeiro, gigante, que vai voltar à seleção. E eu torço por isso, porque a seleção hoje não tem identidade. É uma seleção de mais, como eu falo aqui. E o Coutinho tem esse tamanho, é esse camisa 10. Talvez seja o último dos moicanos. Camisa 10 autêntico, que joga como meia, que tem bons dribles, passes, cobranças de falta. O Coutinho é um craque completo. Quem não teve a oportunidade de ver o Coutinho jogar com a camisa do Vasco, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui, muitos jovens. Gente, o Coutinho é craque demais. O Coutinho tá bem fisicamente. O Coutinho estava treinando. O Coutinho vai ajudar muito. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, torcida do Vasco,
que tanto pediu o retorno do Coutinho, que fez festa até na chegada do Coutinho aqui no Brasil. Quem não lembra lá do torcedor de moto que foi atrás do Coutinho para pedir uma foto com o Coutinho? É essa a torcida do Vasco. A torcida do Vasco faz festa mesmo. Faz festa até para resultados normais. Porque a torcida do Vasco é o Vasco. É gigante. Gigante por natureza. Não é a torcida gigante forçada, não. Só comemoro na vitória. Não. A torcida do Vasco apoia, ama, cuida, não prega contra, não fica falando sócio zero. Não, a torcida do Vasco não faz isso. A torcida do Vasco fala sócio sim. Eu vou comprar minha camisa, eu vou sair na rua, independente do resultado, porque eu sei que o dia mal vai passar. Daí o presidente entra, faz a diferença e traz não só o Coutinho, porque é claro que o Coutinho aumenta o sarrafo. É claro que o Coutinho dá aquele ar de alívio para o torcedor vascaíno. Mas Emerson Rodrigues chegou agora pela manhã para fazer os exames médicos. Jogador ponta, lado de campo. Ah, Eduardo, mas quem é? Olha, assisti bons lances do jogador aqui. Bons lances. Mas tenho certeza que quem trabalha com o futebol do Vasco ontem, é claro que eu estou falando aqui do Felipe, do Rafael Paiva e do Pedrinho, quem trabalha com o futebol do Vasco hoje sabe de Vasco e sabe de bola, sabe de campo, sabe jogador bom e sabe jogador ruim. Eu vou ser repetitivo mais uma vez aqui. O Vasco montou um time de 300 milhões de reais que brigava para não cair. E só virou a chave, primeiro, porque o Pedrinho virou a chave, tirou os irresponsáveis de dentro do clube, bancou o Rafael Paiva no time como técnico do clube, colocou a base para jogar, tá? Então, é um conjunto. E olha, não fique surpreso, porque títulos virão, porque pessoas sérias, pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que não falam mentira para o torcedor, essas pessoas trazem coisas boas, trazem bênçãos, energias positivas, tá? É isso que acontece, porque o bem sempre vence o mal. Não existe a vitória do lado do mal. Não existe esse tipo de vitória. Isso é uma vitória momentânea, mentirosa. Nesse momento, não. O bem está vencendo. Já venceu, na realidade. O Vasco virou. Eu não vou ficar aqui inventando narrativas e falando bonitinho para agradar A ou B, não. Eu estou falando aqui de um Vasco totalmente diferente, de um Vasco totalmente bem gerido pelo Pedrinho. Parabéns. O Coutinho, jogador gigante. O Payet, jogador gigante também, que vai retornar amanhã para o jogo com o Corinthians. Tá? Então, parabéns. Claro que eu estou vibrando demais com o retorno do Coutinho, que vai chegar junto com o Alex Teixeira, o Souza, não é novidade para ninguém. Tem zagueiros chegando também. Estou tentando apurar aqui, mas sabiamente o Pedrinho não abre negociação para ninguém. Para não atrapalhar, né, gente? Para não atrapalhar. Vamos transmitir, vamos falar de Vasco todos os dias. Hoje tem live aqui, hoje tem vídeo aqui. Então fica atento aí. Hoje tem um anúncio bombástico. Pode acontecer agora às 11 horas, mas a Aline Nastari, né, da TNT, grande jornalista, abraço Aline, trouxe a informação de que o Aston Villa atrasou um documento e existe um fuso horário e tal, e o anúncio deve atrasar um pouquinho. Não tem problema, porque o Vasco é legal, como o Coutinho vai vestir a camisa 11, o Vasco quer anunciá-lo às 11 horas da manhã de hoje. Então vamos ficar atento, porque o anúncio pode acontecer a qualquer momento. Já tem reforço no Rio, aliás, todos os reforços do Vasco estão no Rio de Janeiro. Os 4. O Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza, e o último aqui, que acabou de desembarcar no Rio de Janeiro, deixa eu ver, que acabou dando um branco aqui na minha cabeça. Gente, Emerson Rodrigues, perdão, tá? Deu um branco aqui agora mesmo, porque a questão Felipe Coutinho acabou me emocionando, sim, por que não? Por que não? Gente, eu vou falar uma coisa. E é de coração. O Vasco voltou. Tem muita gente que não está percebendo. Mas a essência do Vasco voltou. O Vasco está de volta. O Vasco não é questão de vai dar trabalho, não. O Vasco vai vencer. O Vasco vai conquistar. Podem anotar o que eu estou falando. Que sentimento é esse, Eduardo? É um sentimento correto. É um sentimento de pensamento grande. Primeiro que eu sou sempre positivo. Primeiro que isso aqui não é canal de ataque.
Isso aqui é um canal de Vasco. E outra coisa, eu vou encerrar com essa frase. Obrigado, Pedrinho. Obrigado, Felipe. O Edmundo também, que faz parte dessa história, não pode ficar de fora. Obrigado a todos que estão trabalhando, que trabalham nos bastidores da administração do Vasco. Porque eu sei que não foi fácil. São anos mais anos de sofrimento, de quedas, de derrotas, de vexames, como foi agora para o nosso maior rival. Chega! O Pedrinho deu um basta nisso. Obrigado, então, Pedrinho, e a todos que fizeram isso para o Vasco. Ah, Eduardo, é Pedrinho Connection agora o canal? Que seja. Que seja. Vasco Connection, Pedrinho Connection, Felipe Connection, Edmundo Connection. Eu quero é o Vasco de volta. E esses caras estão fazendo. Então, deixo aqui minha gratidão